O cenário antigo. Nas terras antigas da Palestina, em um período turbulento onde tribos e reinos colidiam, surge a ameaça dos filisteus, um povo guerreiro que se prepara para invadir as terras das tribos de Israel. Nesse cenário de incertezas, começará a se desenrolar uma batalha lendária que ecoará pelos séculos, a Batalha de Davi e Golias. A origem de Davi. Davi, o herói dessa história, é um jovem pastor de ovelhas na pequena vila de Belém, em Judá. Sua vida pacífica e humilde toma um rumo inesperado quando o rei Saul convoca todos os homens aptos para o exército, incluindo Davi, para enfrentar a ameaça filisteia. O temível Golias. Do outro lado do vale, o exército filisteu se reúne sob o comando do temível Golias, um gigante de estatura intimidante e força incomparável. Dia após dia, ele desafia os israelitas a enviarem um guerreiro para um duelo singular que decidiria o destino de toda a batalha. O chamado de Davi. Ao chegar ao acampamento israelita, Davi encontra um exército atemorizado pela presença de Golias. No entanto, sua fé em Deus o impulsiona a se oferecer voluntariamente para enfrentar o gigante, acreditando que, com a ajuda divina, ele sairá vitorioso. A descrença do rei Saul. A coragem de Davi não é bem recebida pelo rei Saul, que duvida das habilidades do jovem pastor para enfrentar um guerreiro tão poderoso. Saul tenta equipar Davi com sua própria armadura, mas o jovem preferiu confiar em suas habilidades e em Deus. A fé inabalável de Davi. Enquanto se prepara para a batalha, Davi recorda suas experiências como pastor, onde confiava em Deus para proteger suas ovelhas de predadores. Essa fé inabalável o encoraja a acreditar que, assim como o Senhor o havia protegido antes, ele também estará ao seu lado na batalha. O encontro no campo de batalha. Chega o dia da batalha decisiva. Os dois adversários se encontram no campo de batalha, cercados por seus respectivos exércitos. Golias zomba de Davi, mas o jovem herói não se abala, reafirmando sua confiança em Deus e no propósito de sua missão. A coragem de Davi. Apesar de menor e aparentemente mais fraco, Davi confia em suas habilidades únicas e em sua fé. Ele escolhe uma funda e 5 pedras do riacho como suas armas contra o gigante, mostrando que a verdadeira coragem reside em acreditar em si mesmo e na força divina. A precisão do ataque. Enfrentando a zombaria de Golias, Davi lança uma pedra de sua funda com precisão surpreendente, atingindo o gigante na testa. Golias cai ao chão, derrotado pelo golpe certeiro de Davi. A vitória e o poder da fé. A vitória de Davi sobre Golias ecoa por todo o acampamento israelita e além. Os filisteus fogem, desmoralizados, enquanto os israelitas se unem em um grito de triunfo. Davi, o jovem pastor, se torna um herói, um símbolo da importância de ter fé em meio às maiores adversidades. A lição aprendida. A batalha de Davi e Golias ensina ao mundo uma lição atemporal sobre a importância da fé e confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos inimigos aparentemente invencíveis. Davi nos mostra que a fé pode nos capacitar a superar nossos medos e desafios, nos guiando para a vitória. O impacto da história. A história de Davi e Golias atravessa os séculos, inspirando pessoas de todas as culturas e religiões. Ela se torna um exemplo de perseverança,
determinação e acreditar em algo maior que nós mesmos. A fé como força motriz. A fé de Davi não é apenas cega, mas uma força motriz que o impulsiona a agir e enfrentar o gigante. Ela o inspira a buscar soluções criativas, a confiar em suas habilidades e acreditar que Deus está ao seu lado. O legado de Davi. O legado de Davi continua a ecoar através das gerações. Sua história é contada e recontada, inspirando líderes, guerreiros e pessoas comuns a enfrentar seus próprios Golias pessoais com a fé como sua aliada. A fé em nossas próprias batalhas. A batalha de Davi e Golias nos lembra que todos enfrentamos nossas próprias batalhas na vida. Seja uma adversidade física, emocional ou espiritual, a fé pode ser a chave para superar essas provações. A fé em tempos difíceis. Nos momentos mais difíceis, a história de Davi nos encoraja a não ceder ao desespero, mas a encontrar força em nossa fé e confiança em Deus para nos ajudar a superar os desafios. A importância de acreditar em si mesmo. Davi nos ensina que a fé não é apenas sobre acreditar em algo externo, mas também em acreditar em nós mesmos, em nossas habilidades e em nossa capacidade de superar os obstáculos da vida. A fé como fonte de esperança. Em meio às tribulações da vida, a fé pode ser uma fonte de esperança que nos impulsiona para a frente, lembrando-nos que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, sempre existe a possibilidade de vitória. A batalha interna. A batalha de Davi e Golias também nos lembra que, muitas vezes, nossas maiores lutas são internas. Enfrentar nossos próprios medos, dúvidas e inseguranças requer fé e autoconfiança. A união pela fé. A história de Davi e Golias une pessoas de diferentes origens e crenças em um entendimento comum da importância da fé e coragem diante das adversidades. O poder de inspirar. Através da história de Davi, somos lembrados de que podemos inspirar e motivar os outros com nossa própria jornada de fé e superação. A fé como força transformadora. A fé de Davi o transforma de um humilde pastor em um poderoso guerreiro e líder. Ela mostra que, quando nutrimos nossa fé, podemos alcançar coisas notáveis. O legado eterno. A batalha de Davi e Golias continua a ser uma história imortal que ressoa em nossos corações e mentes. Seu legado nos ensina que, não importa quão sombrio seja o cenário, a fé pode ser a luz que nos guia para a vitória. A fé em ação. A história de Davi e Golias não é apenas sobre crença, mas também sobre agir com coragem e determinação. A fé é a força que nos impulsiona a avançar, independentemente das circunstâncias. A fé no desconhecido. Davi enfrentou o desconhecido com confiança em Deus. Sua história nos lembra que a fé pode nos capacitar a enfrentar o que está além de nossa compreensão e controle. A fé e a preparação. A fé de Davi não o tornou negligente, ele se preparou para a batalha com habilidades e estratégias. Isso nos ensina que a fé não é uma desculpa para a inação, mas uma motivação para nos aprimorarmos. A fé e a paciência. Davi teve que enfrentar muitas adversidades antes de chegar à batalha com Golias. Sua fé o manteve paciente e perseverante, mostrando-nos que, às vezes, a jornada é tão importante quanto o destino. A fé como consolo. Nos momentos de dúvida e desespero,
a fé pode ser um consolo que nos ajuda a encontrar paz e esperança em meio às tempestades da vida. A fé como fonte de força interior. A história de Davi e Golias nos lembra que a verdadeira força vem de dentro. É a fé que nos dá a coragem de enfrentar os desafios mais assustadores. A fé como aliada do amor próprio. A fé em Deus e em si mesmo é um ato de amor próprio. Acreditar em nosso potencial nos permite enfrentar qualquer adversidade com compaixão por nós mesmos e pelos outros. A fé e a humildade. Davi não se deixou cegar pelo ego ou orgulho ao enfrentar Golias. Sua fé o manteve humilde, reconhecendo que a vitória vinha de Deus. A fé como guia moral. A fé também pode ser um guia moral que nos ajuda a tomar decisões éticas e justas, mesmo nas situações mais difíceis. A fé como fonte de gratidão. Davi expressou gratidão a Deus por suas vitórias. A fé nos ajuda a cultivar uma atitude de gratidão em meio aos altos e baixos da vida. A fé e a resiliência. A história de Davi e Golias nos mostra que a fé pode nos tornar mais resilientes, capazes de nos levantarmos após quedas e derrotas. A fé e a comunidade. A história de Davi e Golias também destaca a importância da fé na construção de comunidades unidas e solidárias. A fé como inspiração para outros. Assim como Davi inspirou seu povo, nossa própria fé pode inspirar e influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. A fé como esperança em tempos de crise. Em tempos de crise e desespero, a fé pode ser a luz que nos guia através da escuridão. A fé como conexão espiritual. A história de Davi e Golias também nos lembra da conexão espiritual que podemos ter com algo maior do que nós mesmos. A fé e a capacidade de enxergar além. A fé pode nos capacitar a enxergar além das aparências, acreditando que a verdadeira vitória pode vir de lugares inesperados. A fé como ferramenta para enfrentar medos. Davi enfrentou Golias, um dos maiores medos de seu povo. A fé nos ajuda a enfrentar nossos próprios medos e limitações. A fé como confiança no plano divino. A história de Davi e Golias também destaca a importância de confiar no plano divino, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A fé como farol de esperança. A fé nos mostra que sempre há esperança, mesmo nas situações mais sombrias e desafiadoras. A fé e a importância de estar presente. Davi estava presente no momento crucial da batalha. A fé nos ajuda a estar plenamente presentes em nossas próprias vidas. A fé e a capacidade de perdoar. Davi perdoou Saul, mesmo quando este o tratou injustamente. A fé nos ensina a perdoar e a praticar a compaixão. A fé e a aceitação da vontade divina. A história de Davi e Golias também nos lembra da importância de aceitar a vontade divina, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. A fé como fonte de força coletiva. A fé coletiva do povo de Israel em Davi fortaleceu a unidade e a coesão do grupo. A fé como canal para milagres. A história de Davi e Golias é frequentemente vista como um milagre divino, mostrando que a fé pode ser um canal para milagres em nossas próprias vidas. A fé e a capacidade de superar o impossível. Davi superou as expectativas ao derrotar Golias. A fé nos ajuda a superar o que parece impossível.
A fé como jornada contínua. A história de Davi e Golias não termina com a batalha, é uma jornada contínua de fé e confiança em Deus. O legado duradouro. A batalha de Davi e Golias continua a inspirar e tocar corações ao longo dos séculos, deixando um legado duradouro de fé, coragem e esperança.